sim, Liane. Só para a gente finalizar aqui, o que acontece? Aqui, né, no visual nós vimos todas essas partes aqui, seção por seção. Mas o que ficou faltando? O geral, né, que era quando eu estava explicando ainda essa parte geral. O título do gráfico, né, que é justamente, não lembro se essa parte você pegou ou não, se pegou você me fala, tá? Mas o título nada mais é do que a informação que eu coloco aqui no cabeçalho, na parte superior do meu gráfico. Esse título, ele deve ser um título bem intuitivo, tá? Por que deve ser intuitivo? Lembre-se, olha o meu ali, ó, frete por estado-destino. A hora que eu olho o meu gráfico, eu sei que o eixo X é estado e o eixo Y é frete. Eu não preciso de mais informações, porque tudo já está no meu título. Então o meu título ele precisa ser bem sugestivo, né? E daí nós vamos ter as mesmas configurações de fonte, aqui embaixo, aquelas configurações que nós já vimos lá atrás. Talvez com a diferença do alinhamento, que eu posso fazer à esquerda, horizontal ou à direita, né? Geralmente nós vamos estar deixando aqui centralizado. Aí, né, foi o que eu comentei também sobre subtítulos, né, que é essa parte aqui, ó, que está escrito valores médios, né? Então esse subtítulo eu posso também estar fazendo, colocando a minha informação. Por que eu coloquei valores médios? Porque eu não estou falando do meu frete, tá? Eu estou falando do meu frete, em qual perspectiva? Valores totais, valores médios, desvio padrão, maior, menor. Então daí eu quis colocar um subtítulo para informar. Eu estou falando de frete, ok, mas eu estou falando de valores médios, né? Também meus alinhamentos que eu posso estar realizando. Beleza. Divisor. Então o que é esse divisor? Vamos ativar aqui, ó. Nada mais é do que um traço, um risco que separa o meu título, subtítulo do meu gráfico, né, do restante da informação. Daí eu posso colocar a cor, a largura, né, e se ele é sólido, tracejado, se ele é pontilhado, né? Então, o que eu quero estar trabalhando ali com ele. Ok. Por fim, né, porque os demais assim, a gente não trabalha tanto, nós vamos ter os efeitos. O que é esse efeito? Vou até reduzir ele aqui. O efeito vai ser o seguinte, ó. Então, tela de fundo é a minha tela de fundo do meu gráfico. Então, o que vai estar por trás do meu gráfico? Beleza, vamos deixar branco. E se eu pôr fronteira visual? Olha aqui o que acontece. Eu passo, ó, a ter uma borda quando eu ponho a fronteira visual. Efeitos, fronteira visual. E daí eu posso arredondar meus cantos. Arredondei os cantos, olha lá. E eu posso estar alterando a cor. Fronteira visual é bem interessante, tá? Porque ele dá um estilo muito bom, muito bacana. Como que eu faço? Geralmente eu não coloco uma borda, uma margem. Geralmente eu coloco a fronteira visual da mesma cor que o meu gráfico e só arredondo as bordas. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, um gráfico uma fronteira aqui laranja, né? Vou pôr também aqui laranja. Então, olha, ele vai ficar só arredondado. Aqui eu arredondei tudo, né? Para extremo mesmo. Mas você pode arredondar menos, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui, ó, na fronteira visual, eu posso arredondar menos. Então, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade que vai ser esse arredondamento dos meus campos. Ok? Toda essa facilidade para estar colocando aqui. Alguma dúvida? Não, a princípio não. A princípio não, tudo tranquilo. Uhum. Beleza. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui só. Ou seja, lembrei sim, Guilherme. Pode falar. Com as bordas que colocaste no gráfico, será que dá para ampliar ele, dá para reduzir, dá para tipo manusear? Essa borda aqui, Sim. vamos lá. Em que sentido ampliar e reduzir? Tipo, aumentar o tamanho do gráfico. Ah, Se eu sim, quiser. assim? Uhum. Dá. Perfeito. Perfeito. Ele se
você altera sim e a gente coloca ele da forma que for mais fácil para mim. Uhum. Ok? Certo. Beleza. Então vamos deixar ele aqui, ó. Esse gráfico aqui, na minha visão, ainda está faltando muita coisa que a gente pode melhorar. Tá? Por quê? Porque isso aqui é só um gráfico padrão. Né? Eu fiz umas formatações só para te mostrar. Né? Mas não é uma formatação que eu usaria no meu dia a dia. Então vou apagar ele aqui. Vou colocar ele novamente. E vamos lá, então. Ó, frete e estado destino. Beleza. Vamos deixar um assim, só ó, simples mesmo, tá? Só pra gente ver as diferenças. Beleza. O que seria então? Gráfico de barra. Vou passar um pouquinho rápido, porque a gente já viu também. Só que o gráfico de barra agora ele é invertido. O que meu frete era o eixo Y, agora ele passa a ser o eixo X. E o que meu estado de destino era o eixo X, ele passa a ser o eixo Y. Então, repare, é a mesma informação sendo passada, mas de pontos de vista de apresentação totalmente diferente. Né? Aí nós vamos ter gráfico de linha. Daí olha como que é bacana. Né? Então, vou fazer aqui um gráfico de linha. Repare que ele já mudou aqui. Ó. Então, eu tenho o eixo X e eixo Y. E eu tenho o eixo Y secundário, caso eu precise. E eu tenho a legenda, né? A legenda nós já vimos para que serve. Mas, ó, vamos colocar aqui, ó, frete no eixo Y e estado no eixo X. Vamos trazer aqui os dois gráficos para a gente comparar. Faz sentido isso? Ó, faz sentido. Mas será que a melhor forma de eu fazer uma comparação entre estados é por meio de um gráfico de linha? Para mim, não está muito mais visível no gráfico de coluna? A informação não é passada melhor? Por exemplo, Ceará. Onde está o Ceará? Tem que vir aqui, ó. Olha aqui onde é que está o Ceará. Eu achei que estava aqui. Então, olha como que engana. Olha, o Rio de Janeiro está mais certinho. Ó. Minas está mais pro lado. Bahia, Rondônia. Aí quando eu venho aqui, ó, Goiás. Ó, Goiás está um pouquinho mais pro lado. Então, não é uma forma de apresentação que pode estar confundindo na hora de eu ver? Então, para isso, é que nós utilizamos aquele resuminho que eu te passei. Um gráfico de linha, eu não vou estar falando de categoria, eu vou estar falando de tempo. Então, ó, em vez de ser estado, destino, eu vou estar falando de data da coleta. Acabei de ver que eu coloquei no gráfico errado. Isso aqui você tem que tomar muita atenção. Ó. Como o gráfico de coluna estava selecionado, eu mudei no gráfico de coluna, né? Eu quero mudar o gráfico de linha. Então, estado destino. Ok. Data da minha coleta. Então, olha só como que acontece. Tá, Guilherme, você falou que ia ficar melhor, ficou horrível. Né? E ficou horrível de fato. Ficou assim. Porque aqui eu tô dia por dia, olha lá. Ó. Nossa, 9 de julho, 15 de julho, 16 de julho, 17, 18, 19, 20. Então eu tô falando de todos os dias. Para cada dia teve um ponto. Se eu tô começando em 6 de julho de 23 e termino em 5 de fevereiro de 24, eu tô falando de 6 meses aí. Um pouco mais que 6 meses, eu acho. Não, 6 meses. Tô falando de 6 meses. Ou seja, eu tô falando aí de 170 pontinhos que ele teve que ligar. Isso é muita coisa, fica horrível de visualizar. E daí vem a grande sacada do Power BI, que é isso aqui, ó. Qual informação que eu quero apresentar? Então, como lá no tratamento da base de dados eu configurei essa coluna como data, lembra que a gente fez essa configuração lá na nossa primeira aula? Se eu configuro ela como data, ou seja, eu posso separar ela por ano, trimestre, mês e dia. Então, repare só. Vou tirar esse ano. Olha só. 23, 24. Não tem mais ano. Agora está por mês. Está por trimestre. Olha aqui. Quarto trimestre. Primeiro trimestre. Segundo trimestre. Terceiro trimestre. Quarto. Estou falando por trimestre. Eu estou falando dia por dia. Olha aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro de janeiro. Olha que bagunça que vira.
Vou tirar o trimestre. Agora eu tô falando de mês, ó. O mês. Vou tirar o mês. Tô falando de dia. Mudou. Por que que mudou? Porque ele vai fazer, ó. Aqui é 29, tá vendo em negrito? Sim. Tudo que for dia 29, ele conglomerou aqui nessa data. Então não importa se é 29 de agosto, 29 de novembro, 29 de dezembro, 29 de janeiro, ele trouxe tudo para esse dia. Olha que interessante. Eu posso fazer alguma análise com esse tipo de informação? Posso. Por que que eu posso? Ó, eu posso falar o seguinte. Eu posso falar que eu tenho uma variação ao longo do meu mês, onde geralmente eu vou ter alguns picos. O meu pico é depois do dia 20, então geralmente o mês que eu mais recebo, o dia que eu mais recebo dentro de um mês é após o dia 20, que eu tenho um período maior de arrecadação em frete. O período que eu menos recebo é por de volta do dia 15, 16, 13, 14. Então, de 11 a 16 é quando eu menos recebo. E de 20 para frente é quando eu mais recebo. Isso não é um tipo de análise que eu posso fazer? É sim. Então, por mais que pareça ser um gráfico confuso, porque de fato ele é, lembrando que essa base ela foi gerada de forma aleatória, então isso torna o gráfico ainda mais volátil, nós temos uma tendência. E daí nós vamos fazendo análise. Mas como que é o geralmente? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou deixar o mês e o ano. Olha como que fica. Uma sequência lógica, saindo de julho de 23 para fevereiro de 24. Ao invés de soma, eu quero trazer a média. Ah lá, olha como é que ficou já interessante. O que isso me sugere? Eu tenho conseguido aumentar a média do meu frete ao longo do tempo. Apesar de que em dezembro e janeiro eu tive uma queda, mas eu estou vindo de uma crescente. Tá dando para observar tudo isso que eu estou falando? Se estiver confuso, ou se não conseguir entender, ou não conseguir dar para entender mesmo o que eu estou falando, você me fala, tá? Porque agora aqui a gente está falando de uma análise. E a análise é fundamental quando se trata do Power BI. Não, tá dando sim para observar. Tá dando? Sim. Beleza. Então repare como que o gráfico de linha se extrai muita informação apenas trabalhando conceitos simples, né? Então a gente já tem aqui, observando, o gráfico de linha é ótimo para a gente fazer uma análise de tendência. O que vai ser o dia de amanhã? O que eu espero para amanhã? E isso a gente vai ver lá no Power BI, se não me engano, no final do intermediário, começo do avançado, a gente vai ver as projeções e as regressões que o Power BI consegue estar realizando. Tá bem? Beleza. Tá aqui que é esse eixo secundário aqui, ó. Aqui, ó, peso no secundário. Então o peso, vamos pôr a média também, acho que vai dar um visual bacana. Então olha só. Aqui no canto esquerdo é a média de frete. Média frete, azul claro. Então se eu quero comparar o azul claro, eu vou olhar esse gráfico. Ou seja, aqui tá aqui mais ou menos, ó, tá em 460, 512. Ah, nossa, eu errei feio. 512, né? Aqui eu já tô falando, ó, que deve estar um 510, ó, 506. Olha aqui o gráfico e olha aqui no eixo, ok? E o azul escuro? O azul escuro tá aqui, ó, no direito, e por isso é um eixo Y secundário. Porque eu estou fazendo uma mesma análise dentro de um mesmo gráfico, só que eu estou usando dois conceitos e dois parâmetros distintos. Então aqui, ó, é mais que 105 kg. Aqui, ó, 97 kg. Olha ali, apareceu, ó, média de preço. Então eu tenho dois parâmetros, dois eixos para observar duas variáveis diferentes. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Aí vai depender muito do tipo de pessoa, que vai ler a sua planilha. Por quê? Porque quando você lê a planilha, quando você lê o gráfico, perdão, você já tem que ter um determinado conhecimento.
Se eu estou falando de duas variáveis em um mesmo gráfico, eu preciso saber ler duas variáveis no mesmo gráfico. Ok. E se eu trago isso aqui para cá? Ó? Então, a média de peso eu joguei aqui no eixo Y. Olha o que aconteceu. Ele ficou. Mas, ó, a média do frete é 478. Como o frete é muito maior que o peso, ele elevou o meu eixo lá para 600. Só que o meu peso é muito menor, ele está em 100. Então, olha como que fica desbalanceado. Porque a minha proporção para fazer esse gráfico dar certo é uma proporção que prejudica os dois. Porque se eu tiro o peso, eu consigo ver a questão. Se eu tiro o frete, eu consigo ver a questão também. Esse aqui é só com peso. Se eu ponho os dois, um anula o outro. Por quê? Porque basicamente a minha informação ela acaba colocando o meu eixo muito baixo e vai até um valor muito alto. Que é aqui, ó, a gente sai do 0 para 600. Só que 0 para 600, sendo que ó, a minha média frete é acima de 500. Né? Deu para entender essa questão? Deu sim. Para a gente aqui, vou deixar só o frete. Ok. Agora vamos lá. Opa. Então, estou passando aqui pelos principais, né? Porque a gente já conhece o que são os gráficos, né? Vou passar aqui, ó, pela coluna, empilhada e linha. Olha que interessante. Eu tenho aqui, ó, o eixo X, eixo Y da coluna, eixo Y da linha. Legenda da coluna. Né? Então, vamos lá. No eixo X, deixa eu pensar aqui como que a gente vai estar trabalhando aqui. Eu vou pôr uma data. Como a gente vai estar trabalhando com linha, eu quero pôr uma data. Então, data de coleta. E daí eu quero trabalhar o mês e o ano, que fica mais visível. Beleza, olha, não fez nada, mas ele já está ali configurado. Certo. Agora, eu quero colocar o frete na coluna. Opa, não. Só colocou o ano só. Vamos deixar em mês, fica mais visível. Então eu coloco a média do frete e eu vou colocar o meu peso na linha. Olha que interessante. Eu tenho duas informações em um gráfico. Porém, é menos poluído, talvez. Por quê? Porque eu tenho gráficos distintos na mesma imagem. Obviamente que conforme o peso aumenta, o meu valor do frete deveria aumentar também. Mas não é isso que funciona, né? Aqui na minha base, como ela é aleatória, não foi assim que funcionou. Mas repare, ó, vou colocar aqui uma soma. Ó, eu consigo fazer duas análises. Então, quando eu olho para a linha, eu estou olhando o peso, então eu vejo a sua oscilação. Quando eu olho para a coluna, eu estou olhando o frete. Ok? Isso é aquele histograma. Aquele gráfico combinado que a gente viu no Excel. Um gráfico diferente, que é o gráfico de faixa. Né? Então, nós vamos ter de novo a mesma questão. Né? Então, se eu coloco aqui o estado e destino. Na verdade, o gráfico de faixa ele segue a mesma lógica do gráfico de linha. Né? Ele é uma derivação. E põe o frete. Então, repare só, eu estou criando uma faixa. Eu estou preenchendo ele de alguma forma ao ponto de criar uma análise. Né? Se eu clico aqui na setinha, daí é uma coisa interessante que eu posso fazer com todos. Tá? Cliquei na setinha, coloquei data de coleta, ele vai considerar absolutamente todas as datas. Tá? Então, aqui ele está considerando dia por dia, não importa o que aconteça. Se eu clico aqui e coloco hierarquia de data, ele já faz uma suavização. Porque daí eu vou falar qual tipo de informação eu quero. Não, eu quero por trimestre. Não, eu quero por mês. Eu quero por dia. Não é? Certo?
Certo. Então esse daqui é um gráfico diferente, mas que também fala um pouco mais do mesmo, né? Só para a gente ver como que ficaria um gráfico de pizza. Então eu tenho aqui o meu status, que vai ser a minha legenda. Então o gráfico de pizza ele é diferente. Porque o meu status ele vira legenda, que é a categoria que eu estou analisando. E valores é aquilo que eu estou analisando. Então, por exemplo, frete. Então eu tenho status por frete. Então eu vejo que a maioria foi entregue. Aí eu vejo essa questão aqui do rosa, que é o em trânsito, que eu tenho 400 mil reais, 1 milhão e 600 foi entregue, então eu tenho toda essa análise aqui. Posso colocar mais de uma informação, fica confuso, muito difícil de ler, mas eu posso colocar. E como que eu faço para configurar isso aqui mesmo? Pelo visual. Né? Então o que é esse daqui? É o meu rótulo de dados, o rótulo de detalhe. Eu quero todos, então, pendente, agendado. Por aí aquelas configurações que a gente já viu na aula anterior. Por fim, o trip map nada mais é do que o gráfico de pixel, só que em quadrado. Então vou colocar aqui garantia de prazo. Agora não é mais legenda, sim categoria. Vou colocar valores. E daí eu tenho a minha relação, só que agora em quadrado. Nada mais é do que uma mudança mesmo na visualização. Ok? Ok. Alguma dúvida, Alessio? Deixa eu ver. Tem um, para além do gráfico de Pisa, não é? Tem um que está à direita, esqueci o nome. Ah, sim, o gráfico de rosca. Certo. Que lá no Excel era gráfico... Não vou lembrar o nome lá no Excel. É um nome diferente. Mas o gráfico de rosca, né, o diferencial que ele vai ter é basicamente esse buraco mesmo no meio. Então repare, ó, legenda é a mesma coisa. Ó. Então eu vou colocar aqui status e frete em valores. Eu vou ter a mesma relação. Uma coisa interessante, aproveitando que você comentou, se eu venho aqui em visual, no gráfico de rosca eu vou ter a fatia e espaçamento. Então olha, eu posso diminuir o raio interno ou aumentar o raio interno. Ok. Né? Isso aqui é bacana, isso aqui é interessante. Uhum. E a rotação também, eu posso girar ele. Mas por que eu vou girar ele? Para melhorar o meu rótulo de detalhe. Porque às vezes quando eu giro, ele se adapta e daí ele se torna... Ele consegue apresentar melhor ali o meu rótulo. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Então, tipo, com essa base de dados, nós conseguimos utilizar todos os tipos de gráficos, será? Ou existem, tipo, dados específicos que nós conseguimos trabalhar com eles? O gráfico de dispersão ele é o mais chatinho. Que seria o gráfico muito utilizado na área estatística, né? Sim. Mas a gente pode tentar usar ele aqui também. Vamos ver. Ó. Vamos pôr aqui, ó, eixo X, vamos pôr estado, destino. Eu quero em valores o frete. Retorno os valores para exibir os partes. Tá. Estado origem. Ó, isso aqui é um gráfico de dispersão. Só que como os meus valores eles não são valores estatístico propriamente dito, o que vira um gráfico de dispersão? Esse ponto aqui nada mais é do que o ponto que seria em o ápice do meu gráfico de coluna, por exemplo. Nada mais é que isso. A diferença é que ele coloca em ordem alfabética. Mas, no geral, tirando o gráfico de dispersão, com essa base de dados que nós temos, todos os gráficos podem ser utilizados.
até mesmo o gráfico de mapa, que a gente vai ver mais pra frente. Tá? Deixa eu só ver se como é que tá aqui a configuração. Vamos fazer o seguinte, ao invés da gente apresentar mais lá pra frente o gráfico de mapa, que seria aqui, eu vou já então antecipar, ó, como eu já apresentei o trip map, eu vou apresentar o indicador e o gráfico de mapa hoje, acho que vai ser melhor. Daí a gente finaliza de vez os gráficos, pode ser? Pode você. Daí fica faltando os outros 3 aqui. Beleza. O trip map a gente já viu, né, que é esse quadradão. O gráfico de mapa, vamos lá. Ele é diferente. Eu vou aumentar o tamanho dele aqui. Olha aqui, ele vai ter localização, legenda, latitude, longitude, tamanho da bolha. Então eu peguei o primeiro gráfico. Tá? Eu preciso de latitude e longitude? Não. Se eu tiver, eu posso usar? Pode. Mas a latitude e a longitude, ela não é necessária para todo. Tá? Mas vamos supor, a minha cidade chama Tambaú, fica no interior do estado de São Paulo, tem 20 mil habitantes. Talvez, se eu escrever Tambaú, talvez o Power BI não ache. Talvez. Não estou falando que ele não vai achar, tá? Mas o que eu estou querendo dizer? Ele não identifica absolutamente todos os lugares no mundo. Mas ele identifica muitos lugares. No nosso caso aqui, eu estou falando de estado. Então, é claro que ele vai identificar. Então, eu ponho aqui em localização. Ó. Localização, estado, destino. Ah lá, ele já localizou. Então, ó, essas bolinhas é qual estado que eu estou atuando. Né? Beleza. Se eu rodo com a bolinha do mouse, ele dá zoom. Se eu tiro, ele tira o zoom. Padrão. Se eu arrasto, ele anda. Vou fazer aqui, ó, na legenda aqui então agora. Não, na legenda não. Vamos colocar aqui tamanho da bolha. Vou pôr frete. Olha lá o que acontece. Então, São Paulo, a bolha é maior. Por quê? Porque eu tenho maior frete para lá. Depois eu vou ter aqui a Paraíba, a Bahia, Rondônia, Ceará, Minas Gerais. Né? Então, eu começo a filtrar essas relações. Se eu venho aqui, eu tenho algumas coisas diferentes. Configuração do mapa. Então, é o estilo do mapa que eu estou utilizando. Eu tenho um rodoviário e eu vou ter outros. No caso, o aéreo. O aéreo ele já é aquele mais padrão, mais tradicional. Vou ter o escuro. Vou ter o claro. E eu vou ter escala de cinza. Use qual você quiser. Às vezes o rodoviário para você já basta. Qual você quiser. Controles. Então isso aqui é uma questão. Este é o rodoviário? Este é o rodoviário. Por que ele é dito como rodoviário? Né? Porque ele tem... ele tem aqui as rodovias. Né? Então eu tenho a indicação de rodovias e ruas, né, do país. Por isso que ele é o gráfico rodoviário. Tenho aqui como tirar esse zoom automático que eu dou com o mouse. Daí eu ponho um botão de zoom, por exemplo. Aqui, ó, mais e menos. Eu posso pôr um botão de laço. Nada mais é do que dar um zoom ali, selecionando uma região. Opa. Selecionando as bolinhas, né? Então, eu seleciono várias bolinhas ali para eu estar fazendo uma seleção diferenciada. Posso deixar ou tirar, tanto faz. Vou tirar. E, por fim, de diferente, eu vou ter aqui bolhas. Então, que é o tamanho da minha bolha. Se eu aumento a bolha, aumenta a proporção. Então, repare, eu deixei no máximo. Só que São Paulo ainda está maior. Por mais que agora eu nem saiba aqui que é São Paulo, né? Porque eu aumentei muito. Mas se eu reduzo, por mais que é muito pequeno, a bolha de São Paulo ainda é maior. Então ele mantém a proporção. Tá? Isso é importante que a gente saiba. Vou deixar aqui em 0. E escala de intervalo, então eu posso colocar alguma magnitude ou configurar um intervalo. Geralmente a gente deixa no automático. Posso alterar a cor. E mapa de calor. O que é esse mapa de calor? Ativei ele aqui. Olha aqui, ó. Então, ó, 0% vai ser azul clarinho, 50% azul mais escuro e 100% azul muito escuro.
Vou dar aqui opções e vou aumentar o raio, só pra gente visualizar melhor. Olha que esquisito que fica. Eu falo esquisito porque não é a nossa área de atuação. Mas o mapa de calor ele é muito utilizado na área da saúde, por exemplo. Né? Porque a gente está falando, por exemplo, de uma dispersão de um vírus. Então, se eu tenho um ponto de origem do meu vírus, né? Da onde ele surgiu, da onde veio o primeiro caso, eu consigo, daquele primeiro caso, expandir para os demais. Por isso que se usa uma onda de calor, né? E a gente pode pôr em pixel ou em metro. Né? Metro aqui. Agora foi. E aqui a gente está configurando o metro. Né? Então, quanto mais escuro, maior é o meu valor. Quanto mais claro, menor é o meu valor. Beleza. Alguma dúvida com relação a isso daqui? A princípio, não. Certo. Eu vou apagar ele. Não, mentira, eu vou deixar. Eu posso te mandar melhor. Eu vou te mandar esse documento. O que você acha? Pode ser? Sim, Eu te pode mando esse ser. documento aqui para você dar uma olhada. Vou deixar. Todos os gráficos estão pequenos, mas é só você clicar e aumentar. Esse aqui no caso. Ok. Aumentar. Ou você pode fazer o seguinte, Davés. Quando você clica, tá vendo essas opções? A gente vai se aprofundar mais ali depois. Mas você pode clicar aqui em modo de foco. Daí você abre só ele, tá? Ah, eu quero o mapa aqui, ó. Gráfico de mapa, modo de foco. Então vou abrir só ele, tá? E quando você clica aqui também, ó, repare que ele é selecionado aqui, ó. Então fica um quadradinho em qual que é, né? Vamos lá então, agora eu vou usar o mapa coroplético, que é um dos mais usados. Vou colocar ele em modo de foco. Localização, mesma questão, ó. Então estado, destino. Já carregou. Olha a diferença aqui do coroplético. Ao invés de fazer uma bolha ou uma intensidade de calor, ele vai pintar o meu estado ou município, tá bom? Isso aqui funciona para município também. Depois a gente vai testar para município ali. A legenda eu não preciso. Ah, não, nesse caso aqui é só legenda, né? Não, peraí. Apresentando a intensidade. Esse gráfico aqui ele não está apresentando a intensidade, né? Que seria as cores mais escuras e mais fortes. Acredito que deve ter dado algum detalhe aqui no Power BI, mas eu vou colocar aqui uma legenda para a gente ver. A legenda nesse caso aqui também não vai estar fazendo tanta diferença, né? Vou o primeiro valor. A gente aqui não, eu não tô tendo aqui uma QD pra gente utilizar aqui. Mas basicamente, eu acredito que foi esse aqui, a garantia de prazo. Ele fez o diferente ali no Sergipe, porque a garantia de prazo dele em primeiro tá entrega no prazo. E o resto é entrega em atraso. Então a diferença é basicamente essa. Quando a gente vem aqui, eu vou ter a mesma informação. Ó. Controle, rodoviário, as legendas e o preenchimento. Né? Em texto também eu vou ter a mesma questão, então a gente não vai ter muita diferença. Esse geral, Dalécio, geralmente ele não muda. Tá? Vamos voltar para o relatório. E, por fim, temos aqui o mapa de forma. Né? Mapa de forma, vamos pôr ele aqui em modo de foco. Estado, destino. O meu frete, eu vou colocar aqui. Ah, verdade. Problemas no mapa de forma. Ele só funciona nos Estados Unidos. Tá? Então, ele só funciona
Estados Unidos. A gente tem que usar o coroplético mesmo, tá bom? A gente que não é Estados Unidos. Por quê? Porque ele ainda não foi adaptado ao nosso contexto. Então vamos voltar aqui no coroplético, que eu queria te mostrar o que pode acontecer se eu coloco cidade aqui no estado. Ao invés de estado, porque estado meio que todo mundo conhece. Por exemplo, Bahia. É difícil ter Bahia em outros países, né? E como não tem muita Bahia nos outros países, tipo um estado chamado Bahia, e eu tô no Brasil, o Power BI identifica aqui. Agora, se eu ponho cidade, olha o que acontece. Vamos ver se vai acontecer aqui, eu espero que sim. Ó, não aconteceu. Ó, ele me mostrou aqui, ó. Então, eu tenho esse município aqui, ó. Campo Grande. Aí eu vou ter, ó, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto. Ó, aqui é Santa Cruz do Sul, lá, Porto Alegre, Florianópolis. Então tá vendo que as cidades agora foram pintadas. Eu não estou mais falando de estado, eu estou falando de uma cidade, né? O que acontece? Pode ser que ao você colocar a cidade, vamos colocar a cidade de origem, vamos ver se dá esse detalhe. Não deu também. Então, a cidade de origem, eles pintaram outros. Então aqui agora tem Marabá, Moju, Macapá. Então eu tenho aqui algumas outras cidades. O que pode acontecer? Ele identificar uma cidade aqui nos Estados Unidos, ou aqui na Nigéria, por exemplo, na França. Então pode ser que às vezes algumas palavras, alguns municípios não sejam localizados como sendo de fato o município que eu quero. Por que é interessante a gente estar trabalhando isso, Alessio? Porque com isso eu posso estar simplesmente criando um mapa de distribuição. Né? E daí eu crio, por exemplo, algumas categorias onde municípios, e daí eu vou ter que criar, né? Essas categorias aqui para eu colocar como legenda, onde municípios que eu mais entregue, eu vou estar colocando com uma cor diferenciada. Imagine comigo uma empresa muito grande, uma empresa nacional mesmo, ou uma empresa estadual, por exemplo aqui no estado de São Paulo. A empresa ela vende daqui de São Paulo até Ribeirão Preto. Todas essas cidades aqui estariam pintadas, e cada uma de uma cor a partir da quantidade de venda e movimentação que eu fizer. Então, só para você ver como que é interessante que a gente faça esse tipo de análise aqui. Fez sentido? Deu para entender? Ficou confuso? Não, esse último detalhe eu não consegui pegar muito bem. Tá, não, beleza. Qual que é a diferença? Pode falar, pode falar. Aqui, tipo, nós conseguimos especificar o estado e também a cidade, não é? Isso. Ó, eu tenho lá, né? Lembrando aqui, tudo isso, você está vindo aqui da base de dados minha aqui, né? Então tem a cidade destino e o estado destino. Ok. Ok. Se eu ponho o estado, opa, ele vai pintar o estado. Ok, então, azul escuro, eu sei que Sergipe está com entrega no prazo e o resto está em atraso. Agora, se eu pôr município, ele também vai identificar a cidade que está lá. Então, ó, ele pintou aqui Brasília, pintou Goiânia, Uberlândia, Campo Grande. Então, as cidades que estão vinculadas ali, ó, Campinas, Ribeirão Preto, ele achou, né? Então, quando eu coloco aqui em localização, o que eu colocar aqui, ele vai encontrar. O que eu estava falando é que pode ser que ele dê algum erro. Então, por exemplo, tem uma cidade no Peru que parece muito com Ribeirão Preto. Talvez ele jogue lá no Peru e não aqui no Brasil. No Brasil acontece uma coisa muito, muito mesmo. Tem cidades com o mesmo nome. Então, não estou conseguindo lembrar um exemplo agora, mas, por exemplo, eu posso estar falando Ribeirão Bonito, no estado de São Paulo, e Ribeirão Bonito no estado de Minas. Então, eu precisaria, dentro dessa minha base de dados, na coluna, especificar Ribeirão Bonito, São Paulo, Ribeirão Bonito, Minas, entendeu? Porque pode ser que dê alguns erros, mas no geral, essa questão aqui da localização funciona muito bem. E daí o que eu estava comentando também? Imagine uma empresa grande que faz uma distribuição
de produtos aqui pelo estado de São Paulo. Todas essas cidades estariam preenchidas. E daí eu consigo estar estipulando para preencher de determinada cor aquelas cidades onde eu tenho maior número de entregas. Preencher com outra determinada cor uma cidade com menor número de entregas. Fez sentido? Acho que sim. Então, beleza. Só para você, curiosidade, aqui é a minha cidade, Tambaú. Ok, tá bom. Perto de Ribeirão Preto. Pequenininho. São quantas horas daqui para lá? 3 horas e meia. Ó, é pequenininha, é só isso aqui, ó. Só. Beleza. Vamos voltar. E por fim, para a gente finalizar, a gente tem aqui um indicador. Então, o que é esse indicador? Opa. O que é esse indicador aqui? E daí a gente vai se intensificar um pouco melhor no indicador quando a gente começar a ver as nossas funções condicionais, tá? Mas o indicador nós vamos ter o seguinte, ó, valor. Eu posso pôr valor mínimo ou valor máximo também. Mas vamos pôr só valor. Olha, se eu ponho só valor, ele faz o seguinte, ó. Ao todo, eu vendi 2,77 milhões. Ele coloca isso como sendo 50% e dobra a meta. Ele põe 5,54, que é o dobro de 2,77. Beleza. Mas isso não faz sentido na prática. Então eu vou fazer as configurações aqui, ó. Vou colocar ele em tela cheia só para a gente fazer aqui as adaptações. Eu vou formatar o visual, eixo do medidor. Olha só, o mínimo e o máximo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui está 2,7. Vamos facilitar aqui, né, a nossa vida. Vamos pôr a média em 503. A média geral é 503. O meu mínimo pode ser 0 mesmo. E o meu máximo? Então, aqui, ó, vamos supor que na minha empresa o máximo que eu conseguiria vender era 800 reais. Ó, ele já configurou de novo, ó. Então agora o meu máximo é 800. Se eu venho aqui e ponho 700, ó, 700. Se eu ponho 70, ele preenche tudo. Por quê? Porque eu estourei a meta. Né? Mas vamos pôr 700. Aqui, ó o que acontece. Destino. Então, qual que é a meta minha? Ó, eu posso vender até 700, mas assim, se você vender 625, eu tô feliz. Vou pôr aqui, ó, 625. Olha aqui o que acontece. Então, tem um indicador. Por que isso aqui é legal, Delécio? A minha base de dados, geralmente, ela está sendo alimentada constantemente. Isso que a gente está trabalhando na etapa básica do Power BI é uma etapa mais inicial ali. Então, a gente está trabalhando com uma base de dados fixa. Né? Mas, quando eu altero a minha base de dados e atualizo o Power BI, isso a gente vai ver mais para frente, meus dados todos alteram. Então, a base de dados ela não é fixa. Então, imagine que você está numa empresa de vendas, por exemplo, e essa empresa basicamente lança diariamente as vendas dos vendedores. E quando ele chegar em 625, ele bateu a meta. Né? Por exemplo, eu posso colocar 300. Ele vai pôr o traço onde eu colocar, onde eu mandar ele colocar. Certo? Cores. Eu tenho a cor do preenchimento e eu tenho a cor do destino, que é esse tracinho aqui. Então eu posso mudar dessas cores para atender a minha necessidade. Rótulo de dados, a gente já viu, né? Mas esse rótulo de dados aqui agora, eu estou falando desses pontos aqui, então 0 e 700. Então quando eu falo em rótulo de dados, nesse caso, eu estou falando das extremidades. Rótulo de destino, né? Nada mais é do que o rótulo mesmo do destino, então o valor que eu espero chegar, essa meta que eu estou colocando, que eu posso estar fazendo as mesmas configurações de fonte, que eu não estou aprofundando. E o valor do balão, que nada mais é esse valor aqui, que ele chama de valor do balão. Né? Caso decimal, como é dinheiro, sempre mantém em duas. Isso a gente tem que padronizar, porque é dinheiro que eu estou falando. E essa é a grande ideia, a grande sacada, e importantíssimo para acompanhamento de metas do indicador. Né? E depois, quando a gente vê as funções condicionais lá no Power BI intermediário,
nós vamos estar conseguindo identificar e colocando esta meta como uma meta até mesmo variável. E daí vai ficar bem interessante também. Deu para entender? Alguma dúvida? Este também é um gráfico, não é? Este é um gráfico. Um gráfico Qual é que eu o vou nome chamar desse de indicador. indicador? Né? Ele é Ok. chamado de indicador. Ele fica aqui, ó. Ok? Ok, ok. Alguma dúvida? Será que ele também dá para, tipo, rotacionar? Rotacionar não. Nesse caso aqui ele vai ser fixo mesmo. Ele não tem essa função de rotacionar. Uhum. Ele vai ser fixo porque a ideia dele é lembrar um velocímetro mesmo de carro. Ok, ok. Mais alguma Indicador. dúvida? Faz sentido, sim. Não, não, mas. Perfeito. Galera, então acho que por hoje é isso. Essa aula foi uma aula de gráficos parte 2, né? Acho que foi até bom a gente ter encerrado a última aula, porque não daria para falar tudo isso que a gente falou. Eu vou salvar, e por mais que seja um pouco confuso essa organização dos gráficos, eu vou te mandar esse documento só para você ver cada gráfico, trabalhar com cada informação ali para você estar Sim. conhecendo, tá? A ideia agora não é fazer algo bonito, não é ser um expert. A ideia aqui agora é você simplesmente conhecer, tá? É, Então, assim, eu peço que você abra esse arquivo, mexa, trabalhe, manipule os dados, conheça. Né? A gente tem que conhecer. E como que vai conhecer? Trabalhando. Né? E na próxima aula a gente vai ver cartões, filtros, se der tempo, que eu acredito que dê, tabelas e matrizes. Ok? certo. Então, por hoje é isso. Já vou lá lançar já a aula. E mando também aquela aula pelo Drive. Já te mando o link, tá bom? Tá bem, Guilherme. Muito obrigado, Vidalés. Qualquer dúvida, por favor, me chama. Tá? Me chama Tá, que a gente vai tirando. tá bem. Acho que vou precisar. Tem algumas planilhas do Excel ainda que eu tô a mexer. Vou precisar de uma ajudinha ainda essa semana. Pode me mandar. Pode me mandar e o mais rápido possível eu já te aviso. Já te ajudo ali, mando algum vídeo aí instruindo, tudo certinho. Tá bem. Certo? Obrigado, Tá. Vidalés. Ok, obrigado igualmente. Boa continuação. Obrigado pra você também. Tá.